Isso aqui está consagrado, porque consagrado para dar para Ele. Mas eu quebro aqui no altar toda maldição. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho amado, nós estamos congregados aqui nesta noite e queremos bendizer e te adorar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Receba o louvor, a adoração, a gratidão que a sua igreja neste dia expressa, ó Deus, diante do Senhor. Que este culto possa ser um divisor de águas na vida de milhares de pessoas. Abençoe os que estão aqui presentes, Senhor. Aqueles que não puderam vir a esta casa, mas estão conectados, sintonizados, dê a eles a sua bênção neste dia. Obrigado, nós te adoramos porque tu és Deus. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Você que orou, diga amém bem forte. Diga graças a Deus mais forte e aplauda ao Senhor. Glória a Deus.
Antes de você se assentar, cumprimente 2 ou 3 pessoas com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aí você vai se assentar e nesse espírito de adoração vai ficar ligado aí na palavra de Deus, porque Deus é bom. Eu também quero aproveitar este momento e cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Sempre vai ser uma alegria muito grande nós estarmos reunidos, congregados aqui para adorar ao Senhor. Hoje, sexta-feira de vitória, nós não podemos perder aqui nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, porque a hora não espera. E nós vamos agora ouvir alguns depoimentos de fé. E eu quero que você que está aí no seu lugar, que você ouvisse, prestasse atenção no que Deus vai falar com você através dos testemunhos, porque o testemunho sempre foi e sempre será um momento que Deus será glorificado e exaltado. E vamos nos alegrar com as pessoas que receberam já de Deus o milagre, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Amém? Eu quero chamar aqui a Andréia e a Neuza. Glória a Deus. Por favor, os irmãos que vão testemunhar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paz do Senhor. Senhor, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Seu nome? Neuza Marques Tomazetti. Você mora onde? Moro em Sarandi. Amém. Paz, tudo bem? Tudo bem, pastor. Paz do Senhor, igreja. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim que é uma emoção muito grande e é um privilégio sem tamanho de estar subindo aqui no altar para dar o meu testemunho, porque foi um testemunho assim de uma mãe em desespero. O seu nome é? Andréia. Andréia. Ah, tá ok. É que eu estou pensando nos primeiros nomes aqui. Ok. Amém. Ô Andréia, o que aconteceu? Então, pastor, há muitos anos eu sempre fui da igreja e com o decorrer dos anos, assim, eu acabei me desviando. E não senti, assim, geralmente as pessoas têm problemas na família, problemas materiais e correm para a igreja. E eu não passei por isso e eu me acomodei. Mas Deus soube como me trazer de volta. Deus sabe tudo, Ele sabe como trabalhar na vida da gente. E há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, o meu filho, ele resolveu sair de casa e ele começou a ter uma vida assim bem difícil de jovens. Porém, o meu filho, ele acabou entrando assim no mundo do espiritismo, do centro de Umbanda, e foi cada vez se aprofundando cada vez mais. Mas filho, assim, sempre ele quer esconder, a família sempre quer dar aquela... Então eu sabia, fez uma macumbinha aqui, fez uma coisinha. Eu falava, Jesus, tem misericórdia. E eu comecei a buscar e orar. E eu entrava na casa dele, e eu dobrava o meu joelho, e eu orava, mas, meu Deus, parece que a minha oração não saía do teto. E aquilo foi se aprofundando de uma tal maneira que chegou um dia que não conseguiram esconder de uma viagem que ele iria para o terreiro, e eu entrei em desespero. Falei, agora está tudo perdido. Eu tinha pensado assim, né? Mas eu estava errada. Aí eu peguei e, num desespero total, tentei entrar em contato com o pastor, mas inúmeras pessoas tentando, não consegui. Aí minha sogra falou, o pastor só falou para você, faz uma campanha de 7 sexta-feira e entrega nas mãos do Senhor. E eu fiz. Eu resolvi, um dia eu tinha ido para a chácara, e eu falei, não vai dar tempo de eu ir na igreja, mas eu vou nem se for na hora do amém. Quando eu cheguei aqui, eu vim sozinha. Entrei em casa na primeira roupa, vesti. Quando eu cheguei aqui, estava tendo a campanha, era cruzada. Aí não tinha lugar para mim ficar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei lá naquele cantinho da galeria, num aperto, que não cabia nem mosquitinho mais ali. Mas, gente, eu estava só o pó. Vocês não têm noção. Era uma mãe assim destruída. Eu não tinha força naquele dia, acho que nem para pegar no volante e voltar para casa. Mas eu tinha uma esperança. E não era que o pastor Celso era aquela força assim, vamos dizer assim, que ele é o Deus. Não. Mas a minha fé estava tão grande, que eu falei assim, meu Deus, se eu conseguir pelo menos relar nele, eu sei que eu vou fortalecer a minha fé e eu vou conseguir força. Ele vai me transpassar, vai passar um pouquinho da unção dele para mim e eu vou conseguir ter força para lutar em oração pela vida do meu filho. Tá, cheguei. Quando eu estava no culto, o pastor falou, vai ter o corredor. Eu falei, glória, não acredito, aleluia, Jesus. Fiquei numa emoção e eu vim. Eu não conseguia força, gente, nem para erguer.
eu venho toda sexta-feira e eu sempre estou com o celular e uma garrafinha erguendo, mas naquele dia eu não tinha força no braço. Aí uma das irmãs do corredor ergueu o meu braço assim. Na hora que o pastor relou, parece que eu virei um leão. Gente, foi assim automático. Eu criei uma força, uma coragem e eu fui para casa. E eu fiz o que ele mandou, que era para 7 sexta-feira, pegar aquela água orada e jogar na casa do meu filho. E eu fiz isso. Fiz isso na primeira. Na segunda vez, eu senti medo. Não sei porquê, mas me deu um medo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou com tanta força e estou com medo. Corri para a igreja de novo, claro. E eu nunca cheguei e falei, pastor, ora por mim por causa desse problema. Não, porque quando eu entrava, o louvor já falava comigo. E naquele dia que eu estava com medo, o pastor pregou, não tenha medo, tenha fé. Foi a palavra, falei, pronto, não tenho mais medo, agora eu tenho fé. E a partir desse dia, era toda sexta-feira eu fazendo a mesma coisa. Quando foi na 5ª semana, eu mandava mensagem, filho, vamos na igreja hoje? Ah, mãe, hoje não. Falava amém. Mas eu permaneci firme. Quando foi no 7º dia, que foi a 7ª sexta-feira, eu mandei uma mensagem, filho, vamos para a igreja hoje com a mãe? Mas nesse decorrer, pastor, dentro do centro de Umbanda, ele foi lá, que tem todo aqueles trabalho, né? Aí, na hora lá da guia dele, que disse que ia pegar olha, para você conseguir o que você quer, eu preciso de uma coisa, mas eu quero a sua alma. Eu já estava na campanha. Ele falou, pode ser, pode pegar a minha alma. Ela falou, então vira de costa. Aí ele virou. Aí ela falou assim, mas a sua alma eu não posso pegar. Por causa da oração da mãe. Olha o poder de Deus! Aí falaram lá que não podiam pegar a alma dele. Exatamente. Era aquela, a sete saias, sei lá, uma coisa assim. E ela falou, a sua alma eu não posso pegar, porque a sua alma é boa. E eu não posso. Mas mesmo assim, sabe, ele fez todo o trabalho que tinha que fazer, recebeu isso aqui que eu estou entregando para o pastor hoje, que é para quebrar a maldição. E quando foi, gente, em todo esse trabalho, eles exigiram que ele tatuasse um 7, colocasse o 7 no carro, 7 na parede, 7, porque o 7 era o número deles. Aí, quando foi no dia dos 7º dias de campanha, no 7 sexta-feira, né? Eu chamei ele. Ele falou, mãe, mas eu falei que eu vou. Eu falei assim, mas ele não falou para mim. Ele tinha falado para minha filha. Falei, amém, filho. Dentro do carro, ele virou para mim e falou assim, mãe, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, quantos dias que você está fazendo essa campanha para mim, para a igreja? Eu falei, hoje está fazendo 7 dias. Ele falou assim, mãe, eu espero tanto 7 na minha vida acontecer e até hoje nunca aconteceu 7 nenhum, porque a guia dele era da 7 saia. Pomba gira, 7 saia. Exatamente. E ele falou assim, e eu estou esperando há tantos 7 e 7 nunca acontece nada, você só com 7 dias eu já estou indo para a igreja. Falei, pois é. Aí às vezes as pessoas podem perguntar, nesse decorrer todo, enfim, um dia ele entrou e falou assim, mãe, de tudo isso que está acontecendo, eu só estou feliz porque você voltou para a igreja. Deus soube como me puxar. Ele pegou naquilo que eu mais amava. Porque é assim que Deus faz, Ele toca naquilo que mais a gente ama, né, pastor? E aí podem perguntar, gente, essa mulher é doida. E cadê esse milagre que ela fala tanto? Tá ali, ó. Levanta. Olha lá, filma ele lá. Tem um microfone perto de você, meu filho. Você confirma tudo que a mamãe está falando aqui? Vê se está ligado o microfone. Tem som lá? Ok. Confirma. É. Você procurou solução, mas no lugar errado. No lugar errado. Queria ser feliz, mas o diabo falou assim, não, tudo bem, eu quero a sua alma, foi isso? Foi. Olha só. E ele falou que eu não podia, porque a minha alma não era para ele. Tá vendo? A oração de uma mãe, a oração de um pai, aleluia. Por isso, mamães, papais, não desistam dos vossos filhos, não desistam, porque Deus é maior. Seu nome, meu querido? Caio. Caio.
E aí, naquele dia que ela convidou, você aceitou. Aceitei. Eu já não estava mais feliz. É? Aí A você... felicidade eu encontrei agora. Agora você encontrou. Agora. Porque Jesus... Me encontrou. Aleluia. Para concluir, Ah. eu batizo no próximo batismo. Eita glória! É para glorificar! Então vamos aproveitar você e a sua mãe aqui. Ele está lá, vai ficar em pé um pouquinho aí. E aí, para a gente concluir, veio para a igreja. Veio para a igreja, aceitou Jesus, foi uma bênção. E depois desse dia, os irmãos, eu agradeço o pastor Michel, o Pedrinho que está do lado dele. Levanta aí, Pedrinho. Pedrinho também está sendo um canal de bênção na vida do meu filho também. E ele está fazendo já o discipulado. Em casa é um menino 100% transformado. Tem dia que eu falo, meu Deus, será que eu vou ter que aprender com ele? Porque é fora do sério, sabe? E é assim, aqueles devocional toda noite, e é aquela coisa e tal, uma benção. Então, mães, não desistam. Quando você pensa que tudo está perdido, sempre tem uma solução. E a solução, ó, vem lá de cima, que usa um canal aqui embaixo, que transmite essa bênção e dá força para a gente continuar lutando. E nesse intervalo, aproveitando esse embalo, eu já quero entregar para o pastor, que isso aqui foi o que eles entregaram. Não puderam pegar a alma dele, mas deram isso daí para ele. Tá? Nesse intervalo, a minha mãe, já seguindo, porque é os dois que nós pegamos, eu trazia ela no culto, mas eu também não pedia oração. Deus já sabia o que eu precisava e eu sempre vinha com ela. E minha mãe estava com uma ferida na testa que fazia 3 anos que não sarava. A minha mãe tem diabetes muito alta e não sarava a ferida dela de jeito nenhum. E um dia nós íamos para o culto, foi uma benção, e eu saí. Quando os irmãos começaram a baixar a porta, eu estava lá fora, ela estava até sentada na cadeira porque ela não conseguia ficar em pé, por conta do problema de saúde dela. Eu não sei o que me deu, mas eu juntei ela para o braço e saí arrastando ela quase tropicando. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, vem aqui. Eu cheguei aqui e falei, pastor, essa ferida faz 3 anos que está na testa da minha mãe e não sara. O médico disse que é um câncer de pele, mas ela, pela diabetes, que é 400, 500, não sara. Aí o pastor olhou e falou, meu Deus, mas uma ferida de 3 anos, não pode, vamos repreender. E o pastor orou. Aí ela fez... Aí a ferida era essa daqui, pastor. Tinha dia que ela amanhecia seca e depois ela ficava desse jeito, vazando. Aí o médico disse que ela estava com câncer de pele e estava bem alastrado. E ela fez a biópsia, que na verdade acabou virando uma cirurgia. E o laudo saiu e minha mãe não tem nada. Olha aqui, ó. Ela chegou aqui assim, olha como os milagres de Deus acontecem. Tá vendo? A mãe chegou aqui e no dia que ela pediu oração, eu não aceitei, eu disse, isso não é de Deus, vamos repreender isso aí. Nós oramos por ela, ungimos ela, para a glória e honra do nosso Salvador Jesus. Dê uma olhada nela agora lá, ó. Olha a testa dela. Olha o antes e o depois. Só Jesus faz milagres. Só Jesus opera milagres. Esse é o Deus que eu ofereço para você. O Deus que cura, transforma, liberta, abre porta, salva e faz o homem e a mulher ser abençoado. Se você precisa de um milagre, busque ao Senhor, porque Ele pode fazer um milagre na sua vida. Está aqui a prova viva. Glória a Deus. Foi curada. Fui, pastor. E tem a minha mão também, que o senhor orou. Eu estava com a cirurgia marcada aqui, a mão atrofiada. O senhor orou, determinou a cura e eu não fiz a cirurgia. Sarou da mão também? O senhor, na sexta-feira, o senhor determinou. E na segunda-feira, do domingo, aí ó, acabou. Os nervos estavam travados? Estava travado. O exame... Meu Deus do céu. Ela não fazia um serviço, ela não fazia um nada na casa dela. Ela era assim,
O tempo todo. Como se fosse uma garra. Sim, e não mexia de maneira nenhuma. Nossa, e doía. Era dor dia e noite, dia e noite. E eu falei, não pode aceitar. Tem que determinar a cura, a bênção nessa... E foi na sexta-feira que ela recebeu no corredor. E no domingo já começou a soltar. Ela falou, filha, olha a minha mão. Na sexta-feira, que o senhor estava orando na minha testa, eu falei, pastor, a minha mão, o senhor falou assim, está tudo abençoado, é para a sua mão também. E sarou. Aí na segunda, foi na sexta, na segunda já não tinha mais nada. Hoje eu cuido de todo o meu serviço, acabou a cirurgia, está aqui os papéis da cirurgia já comprovada para poder fazer. Mas a senhora vai fazer a cirurgia ainda? Não, para quê? Não tem mais nada na mão aqui, ó. Ó. Eita Deus maravilhoso! Você pode adorar! Esse é o Deus que nós insistimos aqui, pregamos aqui, falamos aqui. É o Deus dos impossíveis. Vocês sabiam que hoje vai acontecer algo impossível nesse lugar? Quem veio preparado para Deus dar um grande livramento para você hoje? Então vai abrindo o seu coração, porque Deus faz. Então olha, a nossa irmã foi curada até das mãos. Jesus curou ela da ferida que não cicatrizava, curou ela das mãos, abençoou a família. O filho da Andréia também foi abençoado, Caio. Hoje a família está toda feliz, por quê? Porque alguns meses atrás o diabo queria matar a irmã com esse câncer na cabeça, queria travar a mão dela, queria destruir a vida da Andréia, tirando o filho dela, levando o filho dela para o ocultismo. Os demônios estavam todos revoltados contra esta família. Mas no dia que a Andréia disse, eu vou voltar para Cristo, eu vou para a igreja. Sim, porque tem muita gente como ela que afastou-se de Jesus, afastou-se da presença de Deus, e hoje estão sofrendo e não tem força para retornar. Mas se você ter uma atitude que ela teve, e na próxima semana você vier aqui e estar aqui conosco, Deus vai lhe ajudar e vai tirar você dessa, porque Deus é o Deus que dá força ao cansado. Amém? Hoje a família está aqui liberta, curados, transformados. E o que mais podemos dizer? Que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. Para terminar, tá feliz? Muito feliz, nossa, não tem nem o que dizer, imensamente feliz. E agora eu passo o corredor chorando, mas é agradecendo, pedindo fortalecimento ainda. E só agradecer, só tenho que agradecer. E esses dias agora, a minha mãe foi falar para uma pessoa, assim, que é muito próxima nossa, né? Pra, tipo, mudar a vida, servir a Deus e tal. Pra quê? Você vive dentro da igreja, você vive orando, e vive doente, tudo estrumbicada, não sei o quê. Aí, Deus faz as coisas, mas como o pastor falou, quando ele demora um pouquinho é porque ele está caprichando. Ele faz o pacote completo, gente. É isso aí, sempre vai ter, viu, irmã? Eu sei, irmão, mas a gente está orando para essa pessoa também e vai dar certo, se Deus quiser. Nessa vida, nós vamos ter oposição. Até Jesus teve oposição. Lembra? Quando Lázaro morreu, eu falei aqui na última semana. Falaram assim, Jesus não curou tanta gente, por que não impediu Lázaro de não morrer? Só que tem coisas que Deus permite acontecer para envergonhar o diabo. E hoje Deus está sendo glorificado aqui, Satanás está sendo humilhado mais uma vez, e o nome de Deus está sendo exaltado e glorificado. Até entregou, eu sou curioso, deixa eu ver que mistério é isso aqui. Pastor, é forte o negócio. Deram a coisa da pomba gira. A guia da pomba gira vai guiar nos quintos dos infernos. O nosso povo quem guia é o Espírito de Deus. Amém? Isso aqui não era para ele usar, mas olha como Deus é bom. E isso aqui está consagrado, porque consagrado para dar para ele. Mas eu quebro aqui no altar toda maldição, eu quebro toda praga, toda macumba, feitiçaria que foi feito nesse negócio. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. O nosso Jerubaal, o pastor Zé Carlos não está aí. Põe aqui, Paulinho, dentro desse saquinho, depois a gente joga fora. Amém. Vê se sobrou algum. Eu pisei em cima, andou quebrando os negócios aí. Para a gente terminar, porque a fila aumentou ali. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Não tenho que... eu não tenho nem
palavras para expressar como é maravilhoso o Deus que eu sirvo. Tá feliz? Estou feliz, pastor. Mais uma coisinha só. Eu tenho meu filho, que é o Jefferson Patrick, né, que mandou para o senhor. Ele também era um drogado, chefe de gangue, e hoje ele está pregando, batizando e ganhando alma para Jesus lá na penitenciária. O primeiro dízimo que ele mandou para o senhor. Ah, foi o Jefferson que mandou a caneta. Isso mesmo. Jefferson, está assistindo a gente. Só no domingo, mas isso aqui vai passar vários horários. Então, ó, se você, a hora que chegar no momento de você assistir aqui, ó, família está aqui, entregar o seu dízimo, e pode ter certeza, sua fidelidade com Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Espera só mais um pouquinho. Só uma coisinha. Há 15 anos atrás, o senhor ofereceu uma igreja para ele. É? Membro da igreja, pastor. Ele era membro. Ele era convidado para pregar, sabe? Era um pregador. Ele era, de jovens, ele trabalhava muito na obra. E por circunstâncias que aconteceram na vida, ele acabou se desviando. E quando o pastor ofertou a igreja, ofereceu a igreja para ele, ele não quis, porque ele falou, eu não quero pouca coisa, eu quero coisa grande. Ele foi arrogante. Começa tudo pequeno, né? Ele falou que vai voltar e vai querer o senhor dar uma igrejinha para ele que ele quer. Nós vamos colocar ele numa igrejinha bem pequenininha para ele aprender, começar lá de baixo. Diária. Uma casa, uma célula pequena para ele pregar, viu, Jefferson? Agora, vamos profetizar. Vocês acreditam que Deus pode tirar ele por esse tempo agora? Nós declaramos aqui que o Deus que está fazendo a obra na tua vida vai te arrancar daí. E você vai dirigir uma igreja, nem que for pequenininha, numa sala. Mas Deus será glorificado na tua vida. Amém. Vamos ver se o povo está feliz, que o horário já foi. Olha lá, só quem está feliz. Mais feliz ainda, dê o melhor glória a Deus e o melhor aplauso para Jesus. Bem forte! Deus abençoe. Não há Deus maior. Cante, igreja, não há Deus melhor.